Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe que esse é meu jargão dos meus devocionais, dos meus devocionais lá do TikTok, do Quai, do YouTube, algumas daquele bonequinho. Tem um bonequinho chamado Avatar Evangelístico e toda vez eu inicio com isso: bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que a pessoa vai estar ouvindo ou assistindo ele. Então eu quero desejar para você que eu não sei qual período você está assistindo, mas que seja muito bom mesmo. Que Deus esteja nesse momento na sua vida, que esteja abrindo teus olhos espirituais, abrindo o teu coração, abrindo o teu entendimento. Sabia que o dom da sabedoria também é um dom espiritual, e Paulo diz para que você peça isso? Falando nisto, esta aula é importantíssima. Essa aula nós vamos ver, ela é chamada extensão do reino. Nós vamos falar sobre oração, como de verdade orar, como que Jesus ensinou que orássemos. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Olha, tem coisa pra caramba nessa aula. Não vai ser longa, prometo que vai ser pequenininha, mas partindo para o final, a nona aula, então logo está terminando, a nona lição aí. Quero te convidar você, se não conhece ainda, lá no TikTok, se você tem canal, procura lá, Avatar Evangelístico, você vai encontrar lá, me ajuda lá também. Quero que você estude as aulas da Escola Bíblica para te dar um fortalecimento. Me ajuda aí, tá bom? Estou pronto para qualquer hora do dia ou da noite te ajudar com dúvidas. Não deixe a dúvida permanecer no teu coração. Mas nós precisamos. Queridos, vamos orar? Hoje eu estou sentindo que nós temos que orar. Querido papai, obrigado, Senhor Deus meu, por essa oportunidade. Senhor, desde já desmanche, Senhor, qualquer barreira para o entendimento, para o aprendizado. Quebre toda a frieza espiritual, porque somos pentecostais. Acreditamos no fogo do Espírito, no batismo com o Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, no nome de Jesus, fazer grandes coisas aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá? Lição 9, extensão do reino. Primeiro tópico, oração. Lembrando que são 3 tópicos também. Oração. Então vamos lá. Deixa eu pegar o marca-texto. 9.1, a oração. Oração é conversar com Deus. Lembra, oração é diferente que rezar, tá? Deixa bem claro isso. Rezar é quando uma oração é repetitiva. Eu rezo, todo dia eu faço a mesma oração. Agora, oração é conversar com Deus. Olha o texto. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Sendo ajudados por Ele mesmo, pois não sabemos como pedir. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir. Olha que interessante. Muitas vezes nós não sabemos como orar. Muitas vezes nós não temos forças de como orar. Muitas vezes eu não sei o que fazer. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir. Quer dizer, é tão importante que Tiago diz assim, ó, não recebe, porque pedem errado, pedem para a sua própria vaidade. Ou seja, não é por muito falar. E o Pai Nosso já diz assim, ó, que as vossas orações não sejam repetitivas. Oração é conversa. Imagina, eu quero conversar com você e eu só tenho a mesma fala todo dia. Uma hora você não vai querer mais conversar comigo, vai falar, esse cara é chato, ele não tem conversa, como que eu vou dialogar com ele? Oração é diálogo, oração é intimidade, oração é saber que Deus está me ouvindo e falar com ele, mas esperar que ele também responda. Vamos lá? Composição da oração. Queridos, oração é tão importante que não é só eu e você que temos dificuldade ou tínhamos dificuldades em aprender a orar. Os discípulos de Jesus via Jesus orar, via Jesus falar de oração, e um dia ele chega para ele e fala assim, Senhor, ensina-nos a orar. Como que nós fazemos? Quais são os passos? E aí ó, tá lá, composição da oração. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz, ó, Jesus nos ensinou como exemplo a oração Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, do versos 9 a 13. Mas presta atenção.
Se você for ler, eu gostaria que você fosse, eu não peguei aqui agora, eu não quero parar a aula para ficar mais lento, mas lá nessa oração do Pai Nosso, ele vai começar a dizer assim, ó, mas que vossas orações não sejam repetitivas. Então ele deu um modelo, e eu tenho que entender esse modelo para usar na minha oração, para ela não ser repetitiva. Então lá ele começa assim, ó, Pai Nosso que estais no céu, é a introdução. O que isso significa? É uma reverência. E se a hora que eu vou orar todo dia eu vou falar Pai Nosso que estais no céu? Não. Senhor Deus meu, Deus Todo-Poderoso, é reverência, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu tenho que reverenciar Ele, Todo-Poderoso. É isso que é a introdução da oração do Pai Nosso que nós temos que entender. Segundo passo da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Ele já passa para quê? Segundo passo é adoração. Eu comecei reverenciando. Segundo, eu vou adorá-lo porque o Senhor é santo, porque o teu nome é grande, porque o Senhor está nas alturas, porque o Senhor é poderoso. Terceira parte, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, ou seja, submissão, a aceitação do plano divino. Eu tenho que deixar claro na minha oração, Senhor, cura a minha enfermidade, mas seja feito a tua vontade. Talvez eu não sei por que o motivo da minha enfermidade, mas talvez seja para glorificar o teu nome. Senhor, cura aquela pessoa, mas seja feito a tua vontade. Senhor, abençoa uma porta para abrir, mas que seja de acordo com a tua vontade. Escreva isso no caderno, queridos. Marque isso no caderno. São passos a passos de você formular a tua oração. E quando você conseguir formulá-la inteira, você vai ver que você agora consegue orar tempos a mais tempos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, petição. Aqui eu entro com o meu pedido. O que você quer pedir para Deus? Entre com o teu pedido. Nesse momento está o pão nosso. Senhor, me dê alimento. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me dá uma cura. Senhor, me ajuda. Senhor, livre-me. É a parte da petição, do pedido de Deus. Continuando, perdoe as nossas dívidas. É onde não é dívida financeira, queridos, é os nossos pecados, é a dívida conosco. E é muito importante que ele diz na continuação assim, ó, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se você não tem perdoado o teu irmão, perdoado a tua irmã, você não pode fazer a oração do Pai Nosso, porque você estaria sendo hipócrita, mentiroso. Você orando, Pai Nosso que está no céu, pão nosso de cada dia, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Opa, se você não tem perdoado, a palavra de Deus diz assim, ó, como eu vou te perdoar se você não tem perdoado o teu irmão? Eu não vou te perdoar. Entenda, então eu tenho que fazer a confissão. Senhor, eu errei hoje. Perdoe, Senhor, eu falei uma palavra que não devia. Eu magoei alguém que não devia. Eu vou pedir perdão para ela, mas primeiro eu pequei contra o Senhor. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. É intercessão, é onde eu vou interceder pela minha vida, pela vida do meu companheiro, da minha companheira, a vida dos meus irmãos. Eu entro com uma intercessão, porque teu é o reino, o poder e a glória. E eu termino a minha oração exaltando e glorificando a Ele, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar, porque eu sei que eu serei curado no Teu nome, porque eu sei que portas serão abertas, porque eu sei, entendeu, queridos? Se você conseguir realmente, se você conseguir, queridos, fazer isso daqui, ó, escreva num caderno. Se você conseguir seguir isso daqui, ó, no começo você tem que escrever num caderno. Eu tive que começar a fazer isso. Se você conseguir começar com uma reverência, adorá-lo, ser submisso, dizer que a vontade é dele, fazer o seu pedido, confessar os seus pecados e perdoar quem te magoou, interceder por as pessoas e por você, e finalizar glorificando, é impossível a tua vida não ser abençoada. Você consegue entender? Olha lá a continuação, como orar? Primeiro com fé. Por quê? Porque tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Marcos 11:24. Desprovido de orgulho, humilhação, quebrantado. Ou seja, sem orgulho, com humilhação e quebrantado. Olha o que ele diz:
a um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus, com sinceridade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Quando orar? A todo instante. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Buscai ao Senhor continuamente. Isso não significa, queridos, que você vai passar o seu dia todo de joelhos orando sem parar. O orar sem cessar, como você está aprendendo que oração é conversar, você pode orar na rua, você pode orar no banheiro, você pode orar num cantinho do teu trabalho, você pode orar em espírito. Sendo sincero, sem ser orgulhoso, sendo humilde, com o coração quebrantado, Deus não vai desprezar a tua oração. Procure intimidade, fale e ouça o Senhor. Postura na oração, como você deve ficar quando está orando? Inclinado, ajoelhado, prostrado, andando, até mal acomodado. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Ou seja, você não precisa orar só enjoelhado. É lógico que, se você tiver a oportunidade de orar e você puder orar ajoelhado, é uma submissão ao Deus, é se prostrado diante dele. Mas se você não puder, pode ser inclinado, pode ser sentado, pode ser andando, pode ser no teu carro, pode ser aonde tiver. O importante é orar. Olha para ver, Jonas orou de dentro da barriga do peixe. Jesus, sendo Deus, orou. Está lá Mateus 26, 39. Aí eu te faço a pergunta: se Jesus, sendo Deus, ele orou, o que você acha de você? Se Jesus, sendo Deus, aqui como homem, orou várias e várias vezes, e você? Você acha que precisa orar ou não? O que você acha? Você entendeu essa primeira etapa dessa extensão do reino? A oração? Entendeu como ora? Entendeu as maneiras de orar? Entendeu como você pode criar a tua oração com a oração do Pai Nosso e todos os dias mudando a fala para que ela não se torne repetitiva? Você consegue entender isso? Estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida. A oração é o combustível para a nossa alma. Quanto mais você ora, mais Deus você tem. Quanto você mais busca o Senhor, mais você o alcança. Entendeu a importância? Não leia a Bíblia sem orar pedindo ao Espírito Santo para te ajudar. Não leia, não ore com dúvida, porque não vai acontecer nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz que é impossível titubear, ficar ali sem saber se é ou não é. A oração é com fé. Ore ao Senhor e acredita. Agradeça que você o receberá. Amém? Fiquem todos com Deus.